Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o nosso imperador Alexandre de Moraes, que ainda não desistiu da ideia de banir as redes sociais aqui da nossa Brazuela. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu peço a você que observe aí se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, você não vai pagar nada por isso. Ative também o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar aí o seu like e também de fazer os seus comentários. Nós vamos falar então sobre o nosso imperador, mas antes eu quero mostrar uma notícia interessante para vocês. Essa notícia aqui é de ontem, tá? E diz o seguinte, ó. O Brasil sobe 8 posições no ranking da felicidade da ONU. O Brasil tá mais feliz, né? Efeito Lula, será? O Brasil tá tão feliz? E os Estados Unidos nunca foram tão infelizes. A Finlândia é líder da felicidade. Será que o Trump nos Estados Unidos deixou os americanos muito infelizes? E o Lula está deixando o brasileiro feliz? É o que diz aqui então o ranking da ONU. Se você acredita na ONU, se você acha que a ONU não está tomado pelo pessoal da esquerda, então parabéns, você está muito feliz aqui na Brazuela. Vamos falar então do nosso imperador. O que o nosso imperador pensa sobre as redes sociais? Vamos ver o que ele disse aqui. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Então, na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. Este é o amor que o Alexandre de Moraes nutre pelas redes sociais. Alexandre de Moraes, então, quer voltar à Idade da Pedra. Ele quer voltar lá só quando você mandava um bilhetinho. Se não tiver nem telefone, celular, melhor ainda. Aí você compra uma fichinha, vai lá no orelhão, se você quiser falar com alguém. Aí você telefona ali no orelhão, pega a fila ali no orelhão, você telefona. Então, a gente era feliz e não sabia, né? Quando a gente fazia isso. Ou quando a gente mandava uma carta que demorava aí um mês para ir e um mês para chegar a resposta. Alexandre de Moraes ele gostaria muito de viver novamente neste mundo aí. E aí, o que está acontecendo? Parece aqui uma notícia antiga, né? Essa notícia que, se você for ler assim, só a notícia, sem olhar a data, você pensa que ela é no mínimo do ano passado. Moraes determina que o X e a Meta entreguem dados de contas de Alan dos Santos. Aí você olha aqui a data da notícia, 19 de março de 2025. O Alexandre de Moraes não desistiu ainda de perseguir o Alan dos Santos, que é um cidadão que está legalmente nos Estados Unidos, né? E que de lá ele fica mandando alguns recados meio ácidos para os togados e parece que eles não gostam muito. Isso aqui deixa claro, né? Que eles não gostam nada de ver o Alan dos Santos livre lá nos Estados Unidos e exprimindo ali, expondo ali a sua opinião, né? Nós temos, então, essa notícia aqui na CNN que diz o seguinte, ó. Moraes determina que o X entregue os dados do Alan dos Santos e deu 10 dias para que as empresas forneçam dados de 4 contas com multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. Se descumprir, então, as leis do ministro imperador Alexandre de Moraes, o X e a Meta, né, que é o Facebook, o Instagram, vai pagar, então, aí eles vão pagar aí uma multa de R$100 mil diário. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o X e a Meta entreguem à Polícia Federal em até 10 dias os dados de 4 contas mantidas pelo blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Blogueiro bolsonarista, né? Ele é jornalista, tá? Com multa diária de R$100 mil no caso de descumprimento. A decisão veio em resposta a um pedido da Polícia Federal. Olha, observe isso daqui, ó. Em resposta a um pedido da Polícia Federal. Ou seja, o Alexandre de Moraes fala para o Fábio Chor assim, ó, Fábio Chor, delegado da Polícia Federal, pede aí para mim que o X, o X, né, e a Meta, eles me deem aí os dados do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Pede para mim aí. Aí vai lá o Fábio Chor e fala pro escrivão, ô, faz isso aí para mim, pede lá pro Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes recebe lá da Polícia Federal o pedido, né? E aí vem aqui a decisão em resposta à Polícia Federal. E o magistrado atendeu a solicitação, imagina, né? Não ia atender, né? Exigindo dados cadastrais e endereço IP usado na criação dos perfis e conteúdos. Ou seja, ele continua interferindo nos Estados Unidos, porque o Alan dos Santos está nos Estados Unidos.
O que ele vai fazer com o endereço de IP do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos? Ele vai mandar bloquear o IP de um cidadão que está residindo nos Estados Unidos? Será que o Alexandre de Moraes vive numa bolha tão pequena que ele não entendeu ainda a situação? Está chegando para ele aí, que está perto de chegar para ele? Moraes determinou a instauração de inquérito para apurar a conduta de Alan dos Santos em um caso em que ele é acusado de forjar mensagens envolvendo a jornalista Juliana Dalpiva. Você se lembra da jornalista Juliana Dalpiva, que teve uma treta lá com Alan dos Santos, e agora ela foi no Supremo, ela pediu para o Xandão fornecer os dados do Alan dos Santos, inclusive endereço de IP, essas coisas dele, né? E o Alexandre de Moraes prontamente atendeu, e aí já deu aí um prazo de 10 dias. Em junho do ano passado, o blogueiro publicou mensagens falsas em nome da jornalista. Eles estão dizendo que as mensagens são falsas, mas quem disse o que é falso e o que é verdadeiro, né? São eles, né? Que citavam o suposto plano de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. E parece que esse plano era verdadeiro, né? Porque tem alguém mais com vontade de prender Jair Bolsonaro do que o Xandão? Então esse plano aí não era mentiroso, não, né? O tempo mostrou que o plano do Moraes, o plano da vida dele é prender Alexandre de Moraes. Foragido desde 2021, Moraes expediu um mandado de prisão contra Alan dos Santos no âmbito do inquérito das milícias digitais. Ele mora nos Estados Unidos e o país nega o pedido de extradição. Ou seja, os Estados Unidos já negou e negou ainda durante o governo Biden. Não foi nem agora no governo Trump, foi no governo Biden ainda que foi negada a extradição do Alan dos Santos. Isso significa que Alan dos Santos está lá e é hoje um exilado político. É mais um exilado político. E aí, segundo o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, não existem exilados políticos no Brasil. Olha aqui, ó. O Jeffrey Schickini, que é o advogado de uma das partes aí desse processo aí, um desses 34, ou uns deles, né? O Jeffrey, advogado, diz o seguinte, ó. Mas é óbvio, todos os exilados brasileiros estão fora do Brasil. Se ainda estivessem no país, não seriam exilados políticos, seriam presos políticos. Gênio, quis lacrar e defecou pela boca. Eu vou mostrar a fala do Hugo Mota para vocês entenderem, né? E o Alan dos Santos retuitou isso aqui e disse, exatamente, o idiota não se deu conta da merda que falou. E o que é que o nosso presidente da Câmara falou? Ele falou isso daqui, ó. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Eu não sei em que país que o Hugo Mota está vivendo, não sei onde que ele é deputado federal, presidente de uma Câmara de Deputados, porque aqui na Brazuela parece que ele não está. Porque ele não está vendo presos políticos, ele não está vendo exilados políticos, segundo ele não existe. O Brasil é democrático, segundo ele não existe exilados políticos aqui no Brasil. Por isso que o Alan dos Santos falou ali, é um idiota, né? Porque se o exilado político estivesse no Brasil, estaria preso. Era preso político, como são os do 8 de janeiro que não fugiram e que hoje são exilados aí em países como a Argentina, por exemplo. Então, esse é o presidente da Câmara que nós temos aí. É isso que nós temos. E o Alan dos Santos manda aqui, então, um recado para os togados. Bom, a partir de agora, aqui, ó, Moraes está vindo a pica, vai entrar no de geral, do meu filho, da minha esposa, vou perder meus bens. Vamos segurar a pica, vamos segurar a bronca. Vamos segurar a bronca? Vamos segurar a bronca. Então, beleza. Eu quero ver se está todo mundo disposto a isso. Enquanto isso, estou eu aqui, nos Estados Unidos, em Orlando, pede pro Mickey, quem quiser me visitar, pode visitar. Mas só pode visitar com visto, né? Só pode visitar o Mickey com visto, viu? Alexandre de Moraes, Barroso e Companhia Limitada. E acho que vocês não terão o visto americano. Eu acho que vocês não mais terão o visto americano, vocês vão perder. Aí ele fala, será que todos os ministros estão dispostos a perder o seu visto americano? Será que as esposas, os filhos dos ministros estão felizes de não poder mais ir para Disney, né? A gente fala Disney no modo de dizer, né? Os Estados Unidos tem muita coisa boa pra gente visitar, né? E esse pessoal que tem dinheiro pra caramba gosta de ir pros Estados Unidos. Eles não gostam de ir pra Cuba, Venezuela, não.
Eles gostam de ir para os Estados Unidos e para a Europa, mais para os Estados Unidos do que para a Europa, né? Muitos deles têm, inclusive, negócios lá, como é o caso do Barroso, que tem um escritório de advocacia lá. E aí, será que se perder o visto e não puder mais ir para os Estados Unidos? E se esses bens forem atingidos também por estas sanções que estão vindo para eles? Será que pode acontecer? Será que eles estão mesmo dispostos a comprar a briga do Alexandre de Moraes por conta disso? O Alan dos Santos, ele ainda fala assim, ó, como uma pessoa ficará como colaborador de universidade americana proibido de pisar em solo americano? Então tá aqui o Barroso, né? O perfil dele aqui, ele fala que ele é colaborador acadêmico na Harvard Kennedy School. Então, como é que ele vai lá para Harvard, né? Como é que o Barroso vai fazer se ele não tiver o visto dele? Então, eu acho que vai dar ruim para esses ministros aí, já está dando ruim. E eu não sei não se todos eles vão querer comprar a briga do Alexandre de Moraes ou se vão entregar a cabecinha careca dele numa bandeja para poder se livrarem das sanções que estão vindo aí para o Xandão. E enquanto isso, nós temos aqui o nosso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e agora ministro da Justiça. A polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz o Lewandowski. Então, por que os bandidos são soltos aqui no Brasil? Porque a polícia prende mal. Se a polícia prendesse as senhorinhas lá com bandeira do Brasil cantando o hino nacional, com certeza não, o judiciário não vai soltar, porque aí está prendendo bem preso, está prendendo bandidos de verdade. Agora fica prendendo aí um pessoal que está vendendo algumas coisinhas que não pode, pessoal que fica tirando uma vida ou outra ali, estuprando. Não, isso aí é prender mal. Não prendam essas pessoas que vocês estão prendendo mal e o judiciário vai ser obrigado a colocá-los em liberdade. É uma coisa ridícula que nós estamos vivendo nesse país de Brazuela. É uma coisa ridícula isso aqui, gente. Quem não sente que isso aqui, que não percebe que isso aqui virou palhaçada, não sei onde que está vivendo, não. Por mais que você seja petista, se você não estiver percebendo o que está acontecendo, sinto muito, mas é bom você rever seus conceitos, porque uma ditadura, ela só acontece com parte da população apoiando no início. Ou vocês acham que a Venezuela chegou no ponto que está sem uma grande parte da população ter apoiado o Hugo Chávez lá no início? É assim que as ditaduras... Aí depois, quando se vira contra você, não tem mais para quem você recorrer, meu amigo. Já era. Né? E depois que o nosso ministro da Justiça, Lewandowski, falou aquilo ali, o Sam Puncher, que é o jornalista lá da Metrópolis, ele postou este vídeo aqui, ó, que diz o seguinte, ó, a porta-voz da PM de São Paulo fez isso aqui em rede nacional, isso lá numa filiada da Globo, tá? E poucas horas depois o ministro da Justiça achou de bom tom dizer que os criminosos são soltos por culpa da polícia que prende mal. Vamos ver o que disse aqui a porta-voz da PM. E encerrando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Sim. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo. Na verdade, de vocês muito eu grande. Até trouxe aqui para vocês. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E não ele já está solto. Já está solto. Sim. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim, por isso que a gente precisa dar informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito profissional, que nos forneceu esse espaço aqui hoje. Vou ficar, posso ficar? Claro, por favor. Infelizmente, a imprensa está mais do lado do Lewandowski do que do lado da polícia. Vocês veem aí as matérias, né? Quando a polícia pega um bandido ali, é suspeito. O suspeito, o estudante foi morto, foi torturado pela polícia, onde já se viu. Aí você vai ver, era um bandido lá que matou para roubar um celular para tomar uma cervejinha. Então, a imprensa faz parte desse consórcio aí. A imprensa faz parte desse consórcio. E para a gente encerrar o vídeo aqui, né? STF marca julgamento de Felipe Martins e mais 5 para o dia do aniversário de Olavo de Carvalho. Felipe Martins, que não cometeu crime nenhum. Me mostre o crime que o Felipe Martins cometeu. Ele está sendo julgado num lote aí, com outras 5 pessoas nesse processo do Alexandre de Moraes, do golpe, né, da tentativa de golpe.
E com certeza o Felipe Martins será condenado, porque esse é um outro preso que o Alexandre de Moraes pegou para ele. É um preso particular dele. Assim como é o Daniel Silveira e como é Jair Bolsonaro, que não foi condenado ainda no papel, mas já com certeza que não foi publicado ainda, mas a decisão já está assinada ali por Alexandre de Moraes e seus comparsas. Então tá aí, o Felipe Martins vai sim voltar para a cadeia porque ele vai ser condenado. Quem tem dúvida disso? Então, é essa a brazuela que nós estamos vivendo. E aí você vê o Alexandre de Moraes, você acha que ele não vai banir as redes sociais? Se as redes sociais não cumprirem o que ele determinou em 10 dias, o que você acha que ele vai fazer? Além das multas ali. Se ele multar e as redes sociais não pagarem, ele vai começar a penhorar bens, vai começar a forçar as redes sociais de uma forma até que elas novamente saiam aqui do país, como aconteceu com o X da outra vez, né? Que foi bloqueado por Alexandre de Moraes. Não precisa nem ele bloquear, não. Basta ele começar a perseguir e as próprias redes sociais vão acabar saindo aqui do país. Se o Alexandre de Moraes vai vencer essa batalha, essa guerra que ele criou com Elon Musk, ele também tem raiva do Elon Musk, né? Ele levou pelo lado pessoal. Se ele vai vencer isso aí, se os outros ministros vão comprar essa briga, como eu disse antes, é outra questão. Se comprarem, vamos ver o que as redes sociais vão fazer. Se vão sair daqui, nós vamos voltar para a Idade da Pedra. Se não, vão entregar a cabecinha careca do Alexandre de Moraes para que eles, os outros ministros, se livrem aí das sanções que estão sendo já impostas ao Alexandre de Moraes. Então é isso, pessoal. Peço novamente que vocês se inscrevam aí no canal se não tiver inscrito. Clique aí no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações e também não se esqueça de deixar aí o seu like, fazer aí os seus comentários. O que você acha? Você acha que o Xandão vai bloquear as redes sociais aqui novamente? Ou ele vai forçar as redes sociais até que elas mesmo por si só acabem saindo aqui da nossa brazuela? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.